Questão 17. 16. Em determinada reclamação trabalhista, o empregador foi condenado ao pagamento de diversas parcelas, havendo ainda condenação subsidiária da União na condição tomadora de serviço. Se a União foi condenada de forma subsidiária, foi porque a União não fiscalizou, né? Súmula 331, inciso 5º. Na execução, depois de homologado o cálculo e citado o empregador para pagamento, as tentativas de recebimento junto ao devedor principal fracassaram. Daí porque a execução foi direcionada contra a União, que agora pretende questionar o valor da dívida diante da situação apresentada. Vamos lá. Porque, primeira coisinha, preste atenção, para você opor embargos à execução no processo do trabalho, você precisa garantir o juízo. E é garantia integral. Cara, eu nunca me esqueci. 23º exame de ordem. É porque, bicho, eu acho a pessoa que paga um curso, não paga caro, não, porque o curso não é caro, mas a pessoa paga um curso, vem às aulas, cara, e a pessoa fica empreendendo pelos ouvidos de outro curso, eu não acho isso inteligente, não. Na última prova agora, 27º, eu disse, a peça vai ser reclamação trabalhista. Aí, os abestados aqui, ouvindo a cabeça de um imbecil. Não. A peça vai ser uma peça de execução. Aos abestados, na semana da prova, podendo me escutar e eu dando de pau em reclamação trabalhista, começaram a estudar o quê? Execução. Chegaram na prova e não fizeram porra nenhuma na reclamação. Então, daí, perderam a repescagem, tudo na primeira fase feito besta. Meu irmãozinho, presta atenção, tá num curso, fica nele. Não fica empreendendo pelos ouvidos, não. Fica nele, acabou. Não quer ficar, quer para outro, porra. Aí tu fica lá. Tu fica num canto só. E não num canto só, feito um Zé Doidinho, pegando informação em todo canto. Amanhã vocês vão se encher, sabe de quê? De porra de aulão. Amanhã na sexta-feira? Vão se encher de aulão. Aí você nego dizendo coisa feito doido. Meu irmãozinho, vai estudar. Direciona, sabe do nosso aulão, já aquele negócio que é coerente. Estou dizendo que os outros não prestam não, mas é porque às vezes pode ter, né? Porque uma coisa é eu dizer, né? Pois é, didática, estilo é outra coisa. O pessoal é do sul, muitos deles. Chegam lá e dizem assim, olha, essa cor aqui é laranja. Aí, mancha agora, mancha. Mas semana passada o Alexandre disse que isso aqui era amarelo queimado. E agora estão dizendo que é laranja. Macho, amarelo queimado é como o cearense chama laranja. É a mesma coisa de forma diferente, só que você vai ficar doido. Porque você não sabe que tem essa diferença de linguagem. Aí fica doido. Aí chega na prova, não passa aí. Transparência, FGV, né? Então vamos lá. É a 17, né? 16. Então, vamos lá. Então, você só pode... O que é que tem a ver com algo que o senhor falou? Bicho, foi a primeira... Parece que eu estava encantado nesse dia. Eu disse assim, você só pode embargar a execução se você tiver garantido integralmente o juízo. Integral. Se a execução... Eu não falei esse valor porque esse foi o valor da prova, então eu vou falar outro, para não dizer que eu estou dando o valor da prova. Se a execução é de R$1.000 e você só depositou 800... você não garantiu o juízo, você não pode embargar. Se a execução é R$1.000 e você depositou 9.999, você não garantiu o juízo, você não pode embargar. Você só pode embargar a execução se você depositar no mínimo o valor exato da execução. No mínimo, tá? Só que os réis mortais, para embargarem a execução, precisam garantir 100% integralmente o juízo, só que a Fazenda Pública não precisa. Tio, por que a Fazenda Pública não precisa? Só as autarquias e fundações públicas, por 2 motivos. Motivo número 1, porque a Fazenda Pública tem presunção de solvência. A Fazenda Pública não fale, ela não vai à falência. Então a presunção é de que a Fazenda Pública ela é sempre o quê? Solvente, ela sempre tem dinheiro para pagar. E 2, os bens da Fazenda Pública são o quê? Além de inalienáveis, via de regra, são o quê? Impenhoráveis. São impenhoráveis. Então, quando a Fazenda Pública vai opor embargos à execução,
ela não precisa garantir o juízo. E enquanto para os réis mortais, o prazo para a fazenda pública, enquanto para os réis mortais, o prazo para embargar a execução é 5 dias da garantia do juízo, porque tem que garantir o juízo para embargar. A fazenda pública, o prazo para ela embargar é de 30 dias. Lei 9494, acho que é 9494/97, tá? 9494/97. O prazo, ele é de 30 dias. Aí a bichinha grita: contado da penhora, você é surda? Eu acabei de dizer que os bens da fazenda pública não podem ser penhorados. Para os réis mortais, são 5 dias da penhora, ou garantia do juízo. Fazenda pública nem garante o juízo e nem tem nada penhorado. Então são 30 dias contados da citação da fazenda pública na pessoa do procurador. Tá? 30 dias, lei 9494, não sei se é 97 não, tá? Eu chutei. Mas a lei é 9494 e 30 dias contados, é 97? Né? E 30 dias contados da citação da fazenda pública na pessoa do procurador, porque ela não garante o juízo. Cuidado! Então, letra A União pode embargar a execução no prazo legal, que é 30 dias, após a garantia do juízo? Falso, que ela não precisa garantir. B, a CLT não permite que a União, por ser devedora subsidiária, a juiz embarga. Falso, o devedor principal, subsidiário, solidário, desde que garanta o juízo, embarga. Agora, a União pode embargar a execução sem garantir o juízo. Letra C, de coisinha, né? A garantia do juízo para ajuizar o embargo do devedor é desnecessária por se tratar de ente público. Agora, lembrando que o prazo de quanto? 30 dias, tá? Oi? Na verdade, o CPC fala da execução lá, né? A lei 9494 trata da execução no processo de trabalho, tá certo? Esse negócio de CPC, eu morro de medo do pessoal ficar aplicando o CPC ao processo de trabalho. Morro, né? Questão 17. O juiz em ação trabalhista, então questão 16 com a resposta, sei de casa. Tá? O juiz em ação trabalhista proposta por Carlos em face da sociedade empresária ABCD Limitada, julgou procedente em parte o rol dos pedidos. Nenhuma das partes apresentou qualquer recurso, e aí transitou em julgado e tome execução definitiva. O pedido versava exclusivamente sobre horas extras e reflexos, estando nos autos todos os controles de horário, tá? Recibo salarial e termo de rescisão do contrato de trabalho e demais documentos inerentes ao contrato de trabalho. Todos os documentos eram incontroversos, com base no caso apresentado, assinala a opção correta. Lembra que liquidação por arbitramento, né? O juiz nomeia o quê? Um perito, um oficial de justiça, avaliador. Liquidação por artigos tem que ter perícia, via de regra, e tem que apresentar fato, provar fato novo. A liquidação por artigos é a mais fácil. São simples regras aritméticas. Aqui é meramente o quê? Hora extra. Então, cálculo de hora extra são simples regras aritméticas. A forma mais fácil de você calcular, que é a liquidação por cálculos, tá? Então, letra A, liquidação por cálculos, que é a forma mais fácil de você calcular. Liquidação por arbitramento, a questão teria dito que o juiz nomearia um perito, oficial de justiça, avaliador. Se fosse por artigos, viria a expressão qual? Fato novo. Não tem nenhum nem outro, pum. Por exclusão, liquidação por quê? Por artigos. Questão 17, letra A, artigo 879 da CLT Caput, tá? Questão 18. A sociedade Arco-Íris Limpeza Limitada foi citada para pagar o valor de uma dívida trabalhista homologada pelo juiz e sem apresentar a guia de pagamento ou arrolar bens, mancho, acabei de explicar, mancho, né? E sem apresentar a guia de pagamento ou arrolar bens, apresentou embargos de devedor, nos quais aponta diversas inconsistências. Só pergunta, sem garantir o juízo, ele podia opor embargos? O juiz recebe os embargos? O juiz rejeita, tá? Letra A, a Justiça do Trabalho passou a adotar o sistema do CPC. Tá vendo o medo que eu tenho de aplicar o CPC? Que realmente o CPC, na impugnação, a execução de sentença, não precisa garantir o juízo. Mas no processo de trabalho precisa, tá? O processo de trabalho precisa, tá? Então a Justiça do Trabalho passou a adotar o sistema do CPC, falso, pelo que não há necessidade de juízo para embargo, é falso.
na execução de sentença no CPC, a impugnação não precisa garantir o juízo. No processo do trabalho, para impugnar uma execução de sentença, tem que garantir o juízo, artigo 884 da CLT. Então, letra A está falsa. Letra B de, sei lá, né? A CLT prevê que... Eu ia falar bússola, mas aí ficava meio feio, né? Bússola, né? Besta mesmo. De besta, lei de besta. A CLT prevê que, para ajuizamento dos embargos do devedor, é necessário garantir com 50%? Falso, né? C. Sem a garantia do juízo, o executado não poderá ajuizar embargos do devedor, de modo que as matérias por ele trazidas não serão apreciadas naquele momento verdadeiro, tá? Então, letra C é verdadeira. Quinta. Se não é a quarta, é a quinta. Acho que é a quinta já. Não acredito que ela tenha mais, não. Tem não. Não aguentar mais ela, não. A quinta. Questão 19. Expedida a carta precatória numa demanda trabalhista. Bicho, é porque essa questão aqui, todo mundo erra, a maioria erra. Porque se não tiver explicação bem bonitinha como a gente fez, a galera papoca. Aí os caras adoram ela. Expedida a carta precatória executória numa demanda trabalhista, o juiz deprecante cita o devedor para pagamento, mas ele permanece inerte. Então, o oficial de justiça retorna e penhora um dos imóveis do executado, avaliando-o e garantindo o juízo. Imediatamente, o executado ajuiza embargos de devedor, alegando que o bem penhorado foi subavaliado, aquela mesma questão da BMW, só que foi um imóvel. Ele só fez pegar a questão e mudar o bem. Subavaliada, apresentando documentação, quem tem que provar que o valor de mercado é bem maior, sobre a hipótese apresentada de acordo com a legislação tal, né? Assinale a opção que, justificadamente, indica o juízo competente para apreciar os embargos. O juízo deprecante é o competente, mentira, porque o vício é do deprecado. Qual é a resposta? Eu não rolei mais não. O juízo deprecado será competente porque a matéria se refere ao suposto vício na penhora, né? Aquela avaliação em penhora. Estou dizendo. Questão 20. Tem dúvida, pessoal? Não, né? Em reclamação trabalhista, quem se encontra na fase de execução, a questão, eu não repeti a questão. A questão a FGV repetiu sozinha. É a mesma questão daquela. Em reclamação trabalhista, em que se encontra em fase de execução, o executado apresenta a exceção de pré-executividade. Após ser conferida vista a parte contrária, o juiz a julgou procedente, reconheceu a nulidade da citação e de todos os atos subsequentes. Foi o que o juiz fez na execução? Decisão. Das decisões do juiz na execução? Agravo de petição. Não fui eu que repeti a questão, é a mesma questão. Ela caiu, tipo, viagem no terceiro, pulou o quarto, caiu no quinto. Cara, pode não cair, mas cai outras. É por isso que eu sou chato o suficiente para dizer que eu não concordo com a reprovação na primeira fase. Porque não é só trabalho que acontece isso. Acontece trabalho, civil, penal, ECA. ECA, na prova passada, Carolzinha disse que caiu uma questão idêntica a uns 2 exames passados. E ECA igual. Igual, não tem, é porque eu sou chato. Não é mesmo, eu gosto de ser chato. Né? Vamos lá. 18 é? 21. De acordo com a CLT, assinale a correta. Letra A. Não há citação para execução, uma vez que a fase executiva pode ser iniciada de... Você lembra que eu falei para você que a citação é a primeira comunicação do réu no processo. E a citação só existe uma única vez por cada processo. Processo de conhecimento, uma citação. Processo de execução, então vai haver citação no processo de execução. Artigo 880 da CLT, então o item está falso, tá? Artigo 880 está falso. Vocês estão vendo tudo que a gente viu e te aplica agora. B. A citação na execução será realizada via postal. Deixa eu te explicar. A citação no processo de conhecimento é via postal com carta registrada, a regra geral. No processo de execução, a citação do executado, do devedor, é pessoal, via mandado.
tá? Artigo 880 da CLT. Então, letra B está falsa. A verdadeira é a letra... Mas te dá uma dica aqui, um toque aqui. Letra D, olha o toque, olha o toque. Artigo 880 de novo, amor, tá? 880 de novo. Olha a letra D. A citação na execução será realizada por mandado verdadeiro, mas se o réu não foi encontrado após 3 tentativas, quebrará a citação por edital. Está quase verdadeira. Realmente, quando o réu não é encontrado pelo oficial de justiça, o executado, o devedor, a citação é por edital. Calma, tá certo. É a regra do 2 vezes 2. Não esquece mais nunca. Como assim a regra do 2 vezes 2? Se o executado for procurado por 2 vezes em 48 horas e não foi encontrado, como assim 2 vezes 2? 48. 48 horas são quantos dias? 2 dias. Então, se o réu for procurado por 2 vezes em 48 horas, se o réu for procurado por 2 vezes em 2 dias e não foi encontrado, a citação por edital, o mesmo artigo 880, parágrafo alguma coisa. Sabe qual é, Natanel? Vixe, aí, perdeu o posto, abestado, para Romilda, né? Artigo 880, parágrafo 3º, não interessa, meu amor, importante que você está acompanhando, né? Artigo 880, Maria, que beijo lindo, né? Parágrafo 3º da CLT. O marido da Romilda me pega e me dá uns cacetes assim, né? Tá dodó ele, tá doente, teu marido. Gente fina, conheci o marido dela. Aí vai falar, não? Não fala, não. É coronel. Parágrafo 3º do artigo 880. Mas Maguinho daquele jeito, minha filha. Né? Parágrafo 3º do artigo... o cabelo é bruto, né? Maguinho, mas ele engana, né? Parágrafo 3º do artigo 880 da CLT. Vamos lá. Qual é a questão agora? 23, é? 22, diabo, né? Com relação... macho, bora brincar com essa. Com relação ao princípio da inércia jurisdicional no âmbito da justiça do trabalho, é o princípio da inércia inicial. Lembra que eu falei nesse instante, já dei essa aula aqui para vocês agora, que antes da reforma, o que é que vigia? Princípio do impulso oficial. Aí a regra é que o juiz podia começar a execução de ofício. Hoje a regra é que ele não pode de ofício. Qual é a exceção? Quando o credor não tiver acompanhado de advogado. Letra, qual é a questão? 22. A execução poderá ser promovida de ofício. Falso. A regra é que não pode, tá? A regra é que não pode. Letra B. A execução no âmbito da justiça do trabalho terá início somente quando a parte interessada requerer o cumprimento da sentença. O que é que está errado? O somente. Porque o somente exclui o quê? A exceção. E excepcionalmente, o juiz pode iniciar de ofício quando o credor não estiver acompanhado de advogado. E aí se somente excluiu a exceção para pôr a questão. O item, letra C, o juiz não pode promover de ofício de execução, verdadeiro, é a regra geral, tá? E letra D, tomando-se decisões de tribunais regionais, a execução deverá ser promovida necessariamente pela advogada da parte credora, falso. Se tiver desacompanhado de advogado, né, o juiz pode promover o início de execução, inclusive no tribunal, tá? Artigo 878 da CLT. 22, letra C de casa. Questão 23. Assinale a opção correta no tocante aos embargos à execução e a sua impugnação na Justiça do Trabalho. Aí você vai ver que essa questão é quase idêntica a uma que a gente acabou de fazer. Sabe o que foi que o cara fez? O cara pegou, nessa questão aqui, o cara pegou várias questões de execução e tirou um item de cada. Você vai ver que todos os itens são repetidos. Quase certeza essa questão aqui. Letra A. Dado o princípio da celeridade, se na defesa tiverem sido arroladas testemunhas, é defesa ao juiz ou ao presidente do tribunal ao oitivo das testemunhas? Falso. Fizemos um item nesse instante. Ele pegou esse item de lá e fez uma questão. Não, vou pegar aqui vários e fazer, ó. Tudo igual. Letra B, ó. Considera-se
inexigível, o título judicial fundado em lei, o ato normativo declarado inconstitucional. Esse item é o verdadeiro, porque no A ele pode ouvir a testemunha, artigo 884, parágrafo 1º. O B está certo, que é o parágrafo 5º, artigo 884, foi explicado aqui. O C, garantia da execução ou penhoramento dos bens, terá o prazo de 8 dias. Olha, embargos à execução não são recurso. Por incrível que pareça, os embargos à execução, eles são ação. Pelo amor de Deus, pessoal daí de casa, é um exemplo, eu peço uma licença didática. Aí eu posso falar. Os embargos de execução, eles são como um travesti. Eu pensei que se eu falar traveco não pode, tá? Travesti. Como assim um travesti? Quando você está no meio da rua, naquela rua que você costuma andar, bem ali, né? Quando você está no meio da rua, você olha para o travesti, o que é que você vê? A mulher. Eu posso frescar? Né? Aí quando você levanta e vai da corporação, o que é que você vê? O que é que você vê? Um homem. Você vê um homem. Assim acontece com os embargos à execução. Por fora, os embargos à execução, eles são a mulher todinha. Por fora, os embargos à execução, eles são a petição inicial todinha, tem até valor da causa. Julgamento procedente e valor da causa. Mas por dentro, quando você levanta o véu da corporação, por dentro tem uma defesa, por dentro seria uma contestação. Cuidado, tá? Cuidado. Natureza dele é de defesa, mas por fora é uma ação todinha, tá? Mas não está errado não. Porque o que está errado aqui é o prazo de 8 dias, porque não é recurso, tá? O prazo é de 5 dias. Questão 23, letra B de bola. O que é que está errado na letra C? A matéria de defesa, embargo e execução, será restrita alegação, documento de decisão ou de acordo? É nada. A prescrição intercorrente, tá? Ou qualquer outra matéria, né, que seria possível alegar na fase de conhecimento. Questão 24. A 25 é igual. A 25 está repetida, a gente vai pular, tá? 25. Vamos lá. Questão 24. Em reclamação trabalhista, já na fase de execução, o juiz determinou que o autor apresentasse os cálculos de liquidação. Determinação esta que foi cumprida pelo exequente em fevereiro de 2018. Então, o calculista do juízo analisou as contas e entendeu que elas estavam corretas, pelo que o juiz homologou os cálculos ofertados e determinou a citação do executado. O juiz aqui cometeu um erro. Qual foi o erro? Elaborada a conta e tornada líquida, depois que o calculista, quem quer que tenha apresentado os cálculos, hoje o juiz é obrigado a abrir prazo para o credor e para o devedor. Prazo que o Natan me corrigiu, que o prazo é de 8 dias e o prazo é comum. Antigamente eram 10 dias sucessivos, 10 para um, entregou o processo, 10 para outro. Hoje não. Hoje é o prazo comum de 8 dias. 8 dias para os dois ao mesmo tempo, né? Agora, né? Ao mesmo tempo, o prazo de 8 dias. E o juiz vacilou aqui. Por que o juiz vacilou? Porque hoje o parágrafo 2º do artigo 879 da CLT tem a seguinte redação: elaborada a conta e tornada líquida, o juiz deverá abrir prazo. Então o juiz errou, ele tinha que ter aberto o prazo, sob pena de cerceio de defesa, tá? E aí, homologou os cálculos e tal, para pagamento. Considerando a narrativa apresentada e nos termos da CLT, letra A, agiu corretamente o juiz porque as contas foram feitas pelo calculista? Falso. Feito com qualquer que seja, tem que dar prazo para a parte se manifestar. Letra B, equivocou-se o magistrado porque deveria obrigatoriamente, a redação agora é essa, deverá conferir vista dos cálculos ao executado, não só executado, a exequente também, tá? Aos dois. Então, questão 24, letra B de bola. Questão 25 é repetida, tá? Aquele de 80% lá, é repetida. Questão 26. Em sede de processo trabalhista, após o trânsito em julgado da sentença e elaborada a conta de liquidação, foi aberto o prazo. Aqui o juiz obedeceu,
foi aberto o prazo de 8 dias para que as partes manifestassem sobre a mesma. Contudo, o réu não se manifestou e o autor concordou com a conta do juízo, que foi homologada. Considerada essa hipótese, em sede de embargos à execução do réu, interposto 5 dias após a garantia do juízo, está tudo ok, este pretende discutir a conta de liquidação, aduzindo incorreção de valores. Olha, como o juiz ou o GO obrigado abre prazo quando elaborada a conta e tornada líquida, tá? Ou pelo calculista, por que quer que seja, como o juiz é obrigado a dar prazo, aí você vai ter que se manifestar. Você que não está concordando com os cálculos, você que não está concordando com a conta de liquidação, parágrafo 2º do artigo 879 da CLT. E o parágrafo 2º do artigo 879 da CLT, ele vai dizer assim: elaborada a conta e tornada líquida pelas partes ou pelos órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho, quem fizer impugnação deverá impugnar essa conta de forma específica e fundamentada, indicando as parcelas e os valores objeto da discordância, sob pena de preclusão. Então, se o juiz abrir o prazo, e deve abrir prazo, a parte não se manifestar, precluiu, ela perdeu o direito de falar sobre a conta de liquidação. Mas a conta está errada, então você tivesse falado. Como você não falou, vai ter que engolir a conta errada. Preclusão, parágrafo 2º do 879. Então, letra A. Você, como advogado do autor, né, que é do credor, lá vai suscitar a preclusão do direito aos embargos à execução e expor as razões pelas quais entende pela validade dos cálculos do juízo verdadeiro. Você vai dizer que ele perdeu o prazo e, portanto, precluiu, tá? Então, letra A é a verdadeira, parágrafo 2º do artigo 879 da CLT. Questão 27, é a tua, macho, ó. É o artigo 883A, eu fui atrás, tá? Artigo 883A da CLT. Questão 27. A sociedade empresária Alfa S.A. está sendo executada na Justiça do Trabalho e ontem, ó, aniversário da Letícia, minha filha mais velha, foi ontem, 13 de março, só que 2019. E em 13 de março de 2018, recebeu citação para pagamento da dívida que possui em relação a um processo. Mesmo citada, a sociedade empresária permaneceu inerte, pelo que no segundo dia contado da citação, o juiz iniciou a requerimento do exequente a tentativa de bloqueio pelo Bacen-Jude e, paralelamente, inscreveu o nome do executado no Banco Nacional do Devedor. Tio, para que serve o Banco Nacional do Devedor? Antigamente, o empregador não pagava a dívida trabalhista, mesmo na execução, não tinha bens, não tinha dinheiro, não tinha nada e ficava por isso mesmo. Hoje não. Se ele for pessoa jurídica, o nome dele, após 45 dias, não fizer o pagamento, da citação ao pagamento, e não fizer o pagamento, após 45 dias, ele vai ter um nome escrito no BNDT. Tio, qual é a consequência do nome dele ser escrito no BNDT? Tá tudo na Lei 8666. Não vai poder participar de licitação. Ah, mas eu não participo, então. 2, isso você quer. 2, você não vai poder fazer financiamento em banco público, BNDES, com as taxinhas bem bonitinha, você vai ficar proibido de fazer empréstimo BNDES, Banco do Brasil, BNB, tá certo? Ou Banco do Nordeste. Tranquilo? Perfeito, artigo 883A da CLT. E a gente encerra o curso, né, de resolução de questões, o curso aqui, né, da primeira fase da OAB. Amanhã tem aula da Sarinha, né, que ainda é gravado, mas a minha participação acabou hoje, né? A gente volta no aulão. Tchau, tchau.